Eu parei de achar, viu? Eu parei de achar. Uma coisa que eu achei muito interessante, tem um filho de 15 anos. E eu lembro que na idade dele eu ia às vezes para o interior, para o mato com a minha mãe, ela gostava muito de pescar e ficar no meio do sítio. E aquilo para mim era um tédio, aquela coisa, falta de pares. E assim, eles ficam numa boa, assim, passa um mês, passa dois, meu filho pelo menos, ele fica muito bem, fazendo reuniões, conversando, jogando, ele não tem, ele fica muito bem, no entanto, ele fala que ele prefere perder o ano, ele prefere perder o ano porque ele não quer perder o convívio, fazendo reuniões, ele fala assim. Estamos online, beleza? Desculpa aí a demora, mas eu consegui arrumar aqui. Então já podemos... Eu acho que a gente não precisa achar... Começou? Já está online, agora sim. Eu consegui arrumar aqui para deixar online. Tá valendo? Ou a gente ainda está numa conversa de Não, tá boteco? valendo. Já tá no Facebook. Não, já tá no Facebook, tá valendo. Vocês já estão online. Então, boa tarde a todos. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, Massarolo, um dos afetos da cidade, que a gente criou ao longo da nossa caminhada, na trajetória em fazer artístico e também buscar a promoção da igualdade racial, de gênero, através da Comissão da OAB de Direitos Humanos. E aí veio esse convite, e eu falei, não entendi bem no começo, e quando eu vi, eu falei, uau! Alguém que estuda há muito tempo sobre o assunto nesse ramo do fazer artístico, que é a Ceissa Ferreira, que é professora, doutora, e ela tem várias publicações na área, e pesquisadora do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. Bem-vinda, Ceissa. Muito obrigada, Sara. Agradeço também a oportunidade de estar aqui nessa conversa contigo, agradeço ao pessoal da revista Gemins, e acho que é muito importante, né, esse diálogo, essa troca. Agradeço imensamente. Então, nesse momento em que estávamos aí falando, né, na conversa de coxia, que é o momento que esse assunto está em alta, né, as questões das relações étnico-raciais, e que bom poder contar com pessoas que podem falar com propriedade sobre os mais diversos aspectos, né? Eu que falo mais no aspecto jurídico, fico muito feliz, já que também transito pela arte, de poder falar com alguém com esse fundamento. E aí eu começo elogiando a escolha esse tema que você deu, silêncios que ressoam, né? Nada mais potente que o silêncio na arte, né? Seja na pausa musical ou no olhar, nos olhares, na troca de olhares de uma cena. E aí, cruzando isso com o tema do trailer da série, que é justiça, então, justiça e silêncio. E o trailer, eu não tinha observado, eu assisti o capítulo, depois eu fui ver o trailer, eu achei muito potente, o trailer destaca cada episódio por uma frase. Então, entre um episódio e outro, tem uma frase. E aí as frases são: a justiça é mais cega que a paixão. Não, é uma interrogação. A justiça é mais cega que a paixão? Fazer silêncio é fazer justiça? Falta de justiça tem cura? Existe justiça na vingança? Então, aí a gente vê os sentimentos humanos: paixão, paciência, dor, ódio. No episódio específico que trata aí das relações étnico-raciais, tem essa frase: fazer silêncio é fazer justiça. E aí eu te pergunto, isso costurado pela música, Aleluia, né? Que nos remete a algo que transcende. Eu te pergunto, você entende que é possível, pela obra, dizer que não cabe justiça ao homem, que o homem é incapaz de fazer justiça, principalmente nessa questão de igualdade? Sara, primeiro, antes de entrar no trailer, né, especificamente, só queria comentar, assim, da inquietação que me levou a escrever, né, sobre esse produto audiovisual. Assim, eu já estudo gênero e raça no cinema brasileiro, desde o mestrado, estudo representações das religiões afro-brasileiras, no doutorado estudei representações de mulheres negras no cinema, e aí esse trailer me incomodou muito,
E, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar a pesquisa e tudo que nos move, né, a fazer as coisas na nossa vida por aquilo que nos afeta, né? Então, foi isso que me levou a analisar esse trailer. E aí, é muito interessante essa coisa do silêncio e da questão da justiça. Essa questão que você coloca, quando a gente vai analisar essa representação das relações étnico-raciais, nesse contexto, não é possível pensar em justiça. E aí a gente vai pensar também como que essas representações são construídas. Primeiro, esse trailer é um pequeno, digamos, um pequeno exemplo de representações que são historicamente construídas na televisão brasileira, não só na telenovela, né, mas em especial a telenovela, pela centralidade que ela tem, né, na forma de representar a sociedade brasileira e representar as relações étnico-raciais, né? Então, é muito, muito interessante a gente pensar isso. E esse questionamento que aparece na construção do trailer, são vários questionamentos, mas esse em específico, ele é muito interessante porque ele abre margem para a gente pensar justiça, e aí pensar a justiça dentro desse contexto das relações étnico-raciais, e pensar o poder do silêncio, né, e o quanto o silêncio é um elemento característico do racismo à brasileira, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar essas questões. Então, a gente vai discutir mais a fundo alguns aspectos, mas é muito interessante a gente perceber, nesse questionamento, fazer silêncio é fazer justiça, né? E aí, nesse caso, não é possível pensar em justiça, né? A situação da Rose. Aí eu queria só relembrar algumas coisinhas sobre o trailer e depois a gente podia assistir, né? Que eu acho que é bacana para quem está vendo. Esse trailer, porque também a escolha do trailer teve uma repercussão muito grande. Quando esse trailer foi divulgado, ele foi divulgado primeiramente nas redes sociais, no canal da Rede Globo no YouTube, antes da divulgação na TV. Então, é um produto que está dentro de uma proposta, né, de conteúdo transmídia, de pensar essa articulação entre múltiplas plataformas, e essa produção de conteúdo que a Rede Globo vem fazendo no esforço de criar microséries e minisséries para a grade noturna, né? Então, é muito interessante a gente perceber também que esse trailer ele tem uma natureza narrativa e uma natureza persuasiva também, assim, porque o trailer, aqui no contexto da televisão, mas se a gente for pensar, o trailer de cinema é o que nos leva, né, o que nos convida, nos instiga a assistir um filme, e aqui tem esse objetivo também, de chamar a atenção para essa produção, né? E aí, é muito legal também pensar esse produto audiovisual articulado ao contexto. Não dá para pensar, no Brasil, não dá para pensar em produção audiovisual, não dá para pensar em cinema, sem essa articulação com o contexto, né? E aí, utilizando as referências dos estudos culturais, não dá para pensar de forma desvinculada o texto e o contexto. Então, assim, as representações que a gente tem na televisão, né, no cinema, estão muito articuladas à nossa convivência interracial, né? As desigualdades que são mascaradas por afeto, né? São essas assimetrias cotidianas, mas que muitas vezes são idealizadas, são romantizadas, né? Então, é muito importante a gente discutir isso, e a televisão, historicamente, tem esse papel de contribuir para um ideal estético branco. E aí, vários autores, Joel Zita Araújo, Solange Costeiro, diversos autores vão discutir isso. Então, a gente tem, assim, há exceções, há novelas que conseguiram apresentar uma gama de representações mais elaboradas, mais complexas. Mas, assim, no geral, a participação de atrizes e atores negros é limitada, e os lugares, as posições que esses personagens negros ocupam sempre são limitados ou circunscritos pelo fenótipo.
E aí Sim. acho que a gente pode ir discutindo isso, que é muito importante, principalmente nesse momento, né? Assim, que a pauta racial está em discussão. Você sugeriu que nós víssemos o trailer, então vamos a ele. Ótimo. Porque eu fico assim, eu fico meio... Tá difícil para mim falar só do trailer e não do capítulo, e tem muita coisa para falar. Então, sobre essa representação, de como esse capítulo representou e que como isso traduz o que a TV... como a TV aborda, né, os personagens negros, isso é muito importante. Mas dá para soltar o trailer agora? Acho que é ótimo. Sim. É só desligar a câmera de vocês e eu peço para quem estiver na sala, né, online, que clique no canto superior direito da imagem do vídeo, tá? Que vai deixar em tela cheia quando eu começar. Então vou consultar já. Dario, pode dar uma pausa. Isso, uma pausa. Prontinho. Prontinho, obrigada. Eu acho que deu umas pausas, Tem um né, problema no Sara? áudio. Eu até pedi, vocês ouviram? Eu falei, pare. Eu tô com a minha audiência aqui dando um retorno, né, ali no mezanino. Não tá legal. Eu vou falando aí. Vou falar com você pelo WhatsApp, Dario. Beleza. Bom, você quer destacar alguma coisa sobre o específica agora, sobre o trailer? Não. Eu acho que, assim, só você tinha falado da música, né? É interessante como que no trailer é importante a gente pensar essa construção narrativa. Mesmo o trailer sendo uma narrativa tão curta, né? A gente pode perceber a utilização de vários elementos da linguagem audiovisual, tipos de enquadramentos, uso dos efeitos, né? Para dar mais força a essa construção dramática, né? E a música é muito importante, né? Porque ela vai assegurar vai acentuar essa dimensão emotiva. É uma música muito conhecida, né, em vários filmes, né? E aqui é uma versão dela. E uma coisa que também a gente comentou, só para frisar, o uso dos letreiros, né? Assim, para falar desse lançamento, que é da Rede Globo, a data, e principalmente para fazer uma composição visual dessas frases, né? Essas palavras que surgem dessa tela preta e vão construindo as frases. Então, é muito legal isso que você falou, tá muito ligado aos sentimentos de cada personagem. E aí acaba que nessa composição visual, né, com as palavras, a gente tem um reforço da própria estética do trailer, né? Então, uma estética fragmentada, mais ágil, né, mais acelerada. Então, acho que é bem bacana. E como esse questionamento vai interferir na própria compreensão que a gente tem do conteúdo do trailer, e em especial a história dessa personagem, né, da Rose. Acho que é isso, vamos continuar. Eu vi rapidamente alguns episódios, assim, passando rápido, e esse da moça eu vou rever, que acontece o acidente de carro. Alguns eu achei, então, todos, pelo que eu vi, eu achei que ficou muito aquém do trailer. Achei o trailer perfeito. Ele passa uma gama de emoção e uma gama de indagações, e assim, parece que você vai descobrir o segredo no final do arco-íris, né? Quer dizer, vai ter uma resposta mágica aí. E aí, voltando, não sei se as pessoas sabem a letra, né? Essa letra, ela tem um conteúdo muito que transcende, que remete muito à religião. E eu acho que justiça sempre vem com essa construção, né? Com essa construção. Ao passo que o capítulo em si, da moça negra, é muito chão. Então, eu senti, e aí eu queria saber da sua leitura, e se isso está realmente dissociado do trailer, qual que é a sua leitura. Eu senti que essa construção do lugar do preto e da mulher preta na sociedade foi muito excessiva. Chega a ser, entre aspas, verborrágica, em termos de do que existe, né? Tem tudo lá, tudo está contido. Então, uma negra
filha de uma faxineira que mora no quarto da empregada e que tem o sonho de subir, né, de ascender, e que vê esse sonho tolhido pelo sistema, né? E é tanta coisa que foi excessiva. Assim, eu achei que ele podia ter feito menos. Depois eu vou falar, eu quero que a gente trate dessa cena específica, que é o momento em que ela é presa. Mas o que você acha? Você acha que vendeu uma coisa que realmente não é, ou não, está na medida, e um pouquinho disso da personagem? Olha, assim, eu gostei muito do trailer, eu assisti a série depois, assim, eu também acho que o trailer tem uma força, ele consegue, né, seduzir a gente, e a história da Rose me frustra um pouco, concordo contigo, e por alguns aspectos, assim, também acho que há um exagero, assim, uma tentativa de reunir todos, e principalmente pelo fato de que ela tá sozinha nessa história, e eu falo sozinha por quê? As outras personagens negras com as quais ela tem relação vão sumindo na trama, né? A mãe morre quando ela está presa, ela tem uma amiga durante o período que está presa, depois outras pessoas com as quais ela se relaciona e essas pessoas, assim, elas não têm relevância na trama, né? Então, se a gente for considerar, essa personagem, ela está de forma secundária. Sim. Então, assim, eu também concordo contigo. E é, assim, o ápice da desigualdade. Ela é uma menina negra, filha de empregada doméstica. E uma coisa que me marca muito, quando ela sai da cadeia, ela não tem para onde ir. Então, ela volta, né, para a casa da ex-patroa, da mãe, que, na verdade, é a casa da Débora, né? E mais então, um selo. E mais um signo ali, né? Quer dizer, o companheiro da Débora fala, não quero essa ex-presidiária. Então, mais uma coisa de, né, que é muito pesadas, né, nessa questão. E essa coisa de, às vezes, a gente limitar, né, o personagem negro, assim, o fardo da representação. Tem alguns autores que trabalham isso assim. É um fardo, porque o personagem negro ele tem que dar conta de tudo, né? Ele sofre bem o trabalho dela, sem dúvida, mas a gente pensando aqui o produto como um todo, né? A gente pensar essa série como um conjunto de histórias. Por exemplo, a gente tem a história do Maurício, que é o Cauã Raymond, depois a da Fátima, que é a Adriana Esteves, o Vicente, o Jesuíta Barbosa. Então, a gente pensar assim, quais outros personagens negros existem em cada núcleo das histórias desses outros personagens? Não tem. Daí você já me dá um gancho para uma questão que está por aqui, sobre a presença do negro na direção, né, na composição dos personagens, ou seja, em elaborar o texto, né, a peça mestra aí, a importância do negro para falar de si, porque o negro sabe que esses elementos são importantes, mas ele consegue naturalmente não se prender só a esses chavões, né? Ele tem toda a intensidade de uma vida para falar, quem escreve, quem produz arte. E o escritor desse capítulo é negro. Eu esqueci de ver isso e não sei se você falou. Você falou no seu trabalho? Não. Essa minissérie foi escrita pela Manuela Dias, que é uma roteirista da Rede Globo, e foi dirigida pelo José Luiz Villamarim. Ele é um diretor muito ligado à produção de cinema. Então, assim, o trailer tem essas inovações, essa linguagem também está atribuído à atuação dele. Eu concordo contigo que algumas produções que têm ter um roteirista ou uma roteirista negra possibilita um olhar mais amplo. E a gente tem esse grande desafio no audiovisual brasileiro, porque a gente tem em espaços e posições de prestígio, como, por exemplo, ser roteirista, ser diretor, diretora, ainda uma predominância de pessoas brancas. Na Rede Globo e na maioria das emissoras, no geral, ainda é predominante, por exemplo, autores e autoras brancos que estão fazendo essas representações. No cinema, no geral, no audiovisual, a gente também tem isso. A maioria são pessoas brancas, e em especial homens. Então, a gente tem um ponto de vista
branco e masculino. Claro que também vale pontuar, os diretores negros têm uma participação ínfima e as mulheres negras estão excluídas. Claro que eu estou falando de cinema de longa-metragem, né? Porque se a gente for para a esfera da produção de curta-metragem, sim, aí temos sim, várias diretoras que estão produzindo. E aí é muito legal a gente pensar esses silêncios, essas ausências, para pensar a própria história do cinema brasileiro. A gente sabe pouco sobre Adélia Sampaio, que foi a primeira cineasta negra brasileira. Ela lança em 84 o primeiro longa, que já era muito à frente do seu tempo. Em 84 ela faz um filme de temática lésbica. Então, a gente pouco sabe dessa Souza, a Janaína Oliveira e diversas outras pesquisadoras que têm discutido a atuação das mulheres negras no fazer cinema. E a partir da tese da Edileuza Penha de Souza, que a Adélia Sampaio é reconhecida nessa atuação pioneira dela. Então, é muito bacana a gente também pensar sempre a produção audiovisual pensando a representação e a produção. É bem bacana também a gente perceber isso. E aí você verifica que em todos os... eu não sabia da Adélia, me perdoe a fala. Não, tranquilo. E aí você... soube através de você. E no direito a gente tem o Luiz Gama, né? Que é um advogado, poeta, escritor, que foi abolicionista e que recentemente, acho que uns 2 anos atrás, ele recebeu o título de advogado. Ele era um advogado, ele era um prático e não era reconhecido. Então, a importância das lutas de afirmação identitária pela igualdade também é essa, é o resgate dessa cultura. Então, essa pessoa que escreveu essa tese sobre a Adélia Sampaio, ela é negra? Sim. Então, a professora Edileuza Penha de Souza é uma pesquisadora negra, é a principal referência, né, dessa discussão sobre cinema negro no feminino, de pensar essa atuação de cineastas negras. Assim. E a gente vai perceber o quanto isso é amplo, né, quando você fala do Luiz Gama e diversas outras referências negras que foram invisibilizadas. A gente ainda tem que pensar esse desafio de reescrever a história, né? De reescrever a história sobre outra perspectiva, né? Então, assim, é importante isso. E várias outras cineastas têm desenvolvido filmes, séries, o cinema de curta-metragem, principalmente no cinema de curta-metragem, porque a questão do custo, né? E a gente também pensar outra esfera que interfere na produção audiovisual, a esfera dos editais, da captação de recursos, né? Então, assim, quem consegue esses recursos, né? Então, observar também que essas desigualdades vão atingir esse campo também. Sim, eu fiz essa nota, essa pergunta sobre a etnia da escritora aí, da pesquisadora, que é a Edileuza Penha de Souza, para uma forma de reafirmar a importância de fazer com que o negro esteja presente, né, na academia, no direito, em todos os setores, para que essa dívida histórica seja paga, ou seja, seja minimamente compensada. Então, nós vamos ter esse olhar, nós nos interessamos naturalmente por isso, e aí vamos trazer à tona, né, com toda a riqueza de detalhes. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você entende que a TV aberta, ela caracteriza o negro de uma forma diferente da forma como essa nova plataforma, o streaming, caracteriza, né, o Netflix? Você entende que agora nós estamos... porque como o público é um público diferente, porque é um público com mais capacidade de escolha, né? Então, você acha que a produção desse novo mercado, ela se relaciona diferente com o negro, a imagem do negro? Ela constrói essa imagem de uma forma diferente ou ainda não dá para sentir? Sara, assim, vou fazer uma leitura bem geral, porque assim, agora que eu estou me rendendo assim, a essa possibilidade de assistir séries. Mas, assim, na Netflix, usando só o exemplo da Netflix, né? A gente tem produções brasileiras com personagens negros
em uma quantidade maior, na participação maior, por exemplo, 3%, com papéis diferenciados. Foi lançada também a série Irmandade. Então, você tem uma possibilidade de ter papéis mais multifacetados, digamos. E aí, assim, outras produções que vão sendo lançadas, vão sendo trabalhadas. Eu não lembro se já foi lançado, mas a Jéssica Queiroz, que é uma diretora negra, também está trabalhando na Netflix. Então, acho que é um campo de possibilidades, talvez mais do que na TV aberta, porque quando a gente fala, por exemplo, de diretores da Rede Globo, a gente não tem diretores negros. Mas teve o caso do Paulo Lins, que foi roteirista, atuou. A Renata Martins é uma diretora negra que trabalhou na Malhação, mas, assim, nesses postos, assim, fixos, né, nessas funções fixas de diretor, ainda é um grupo muito restrito, e principalmente pessoas brancas. Então, assim, eu acho que é possível. A Netflix tem investido em algumas produções que você consegue observar uma diversidade de papéis um pouco maior. Eu também eu estou me rendendo agora também a essa coisa de minissérie, mas teve uma recente, é uma ficção que os drones ficam vigiando o tempo todo as pessoas. Você sabe do que eu estou falando? Que tem uma roteirista negra, Xi alguma coisa, Xu, enfim, eu devia ter olhado isso aqui que você falou, e eu achei fantástico. Por quê? Porque tem um personagem negro, vou procurar aqui numa outra fala só, depois tem um personagem negro que ele exerce um cargo de supervisão lá na empresa, e ele se apaixona por uma pessoa branca. Tem uma questão negra aí envolvida, que é o fato do pai dele ser presidiário, mas, assim, é só um elemento. Então, quando eu falo que é excessiva essa personagem, porque, assim, esse negro ele só tem esse elemento, o resto não é abordado, as questões abordadas não visam a negritude, né? E eu achei muito bárbaro isso. E a roteirista é negra, e eu pensei nisso na época. Eu vou pensar no nome para ser justa com ela aqui, citá-la. Bom, eu acho que... Isso que você falou, só lembrando uma questão aqui que é muito bacana, tem uma fala da Iléa Ferraz, que é uma atriz negra do Rio de Janeiro, numa conversa com a Léa Garcia, a Sheila Cruz, eu não me recordo todas as integrantes, mas que está disponível até no YouTube, né? Mulheres Negras no Cinema. A Iléa tem uma fala muito bacana, que ela vai dizer, assim, do desafio, né, às vezes, de interpretar personagens, por exemplo, empregadas. Mas o problema não é ser empregado, o problema é a personagem não ter humanidade. Isso quando você fala que reúne todos os problemas, todos os fardos, né, de ser negro no Brasil, num único personagem. Então, é muito interessante também a gente pensar o que possibilita esse personagem ter humanidade. São as contradições, né, essa coisa de ir além da questão racial. A questão racial faz parte, incide sobre a vida da pessoa, desse personagem, mas não deve ser só isso, né? Então, eu acho que é bacana também a gente pensar essa coisa da subjetividade, né? Da forma como se constrói essa narrativa, quais os trânsitos que esse personagem tem, né? Você fala bem disso no seu trabalho, quando você cita a construção do personagem na telenovela. Você até cita um doutrinador aqui do seu trabalho, né, você cita um doutrinador, e ele fala que, e números, que eu acho importante, números revelam, potencializam a nossa fala, né? Que das 98 novelas produzidas pela Rede Globo, no período de 63 a 1997, apenas 29 tiveram uma quantidade de profissionais negros e negras. E isso nunca ultrapassou, apenas 29 tiveram quantidade que ultrapassasse 10%. Eu até fiquei curiosa faltou um número aqui, né? Ultrapassa 10%, mas vai até quanto? Ultrapassa 10%, chega a 15%, chega a 12%, né? E menos da metade, muito menos, um terço desse número de 98 novelas é que ultrapassou os 10%. Então, e sempre, nesses 10%, quase sempre,
galãs, protagonistas, né? Nunca eram os negros. Exato. E aí, você entende que isso é um desserviço, a questão da relação étnico-racial para a sociedade? Ou seja, é importante que o negro esteja, ponto, esteja a qualquer custo, né? Ou seja, que a globeleza esteja lá, né? Assim, já que tem mulher uva, mulher fruta, que tenha uma globeleza, então que tenha, já que vai ter uma empregada doméstica que seja negra, ou seria melhor não ter, qual que é a tua leitura sobre isso? O que precisa mudar, ou é o começo? Olha, eu acho que assim, a gente também tem que observar algumas outras questões, por exemplo, os profissionais que trabalham, né? As atrizes, os atores que precisam trabalhar, que precisam se manter. E o desafio de, mesmo em papéis estereotipados, de manter sua dignidade. A Ruth de Souza, né, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, falava do desafio que ela tinha de construir uma história para aquele personagem, para aquela personagem que não tinha família, que não tinha vínculos, que não tinha humanidade, porque ela era só a empregada. E aí, assim, também a gente pensar que essa mudança, ela é necessária do ponto de vista estrutural. Não dá para a gente exigir que esses atores, essas atrizes atuem em outros espaços se a gente não repensa quais são os regimes de visibilidade que a gente impõe aos negros. Então, assim, parece natural a gente pensar que o galã ou a mulher mais bonita da novela tem que ser branca. Então, é um desafio que a gente também tem que repensar o nosso olhar. Então, eu fico pensando o seguinte, o problema, entendo a fala da Iléa, quando ela diz que o problema não é ser a empregada, o problema é a personagem só existir para fazer isso. A Zezé Mota também fala disso, num filme que é em decorrência do livro do Joel Zito Araújo, que é o autor que você comentou. Ele faz esse estudo da telenovela brasileira, que é um estudo pioneiro, para a gente pensar assim, esses desafios também, para quem é profissional. A Léa Garcia, nesse filme, ela fala do desafio, assim, olha, o movimento negro exige que eu só faça trabalhos que tenham essa perspectiva, mas eu quero atuar. E aí é importante também quem faz essas histórias. Por que só os espaços periféricos, as condições subalternas são impostas ao negro? E aí a gente pensa o seguinte, você tem essa ênfase em lugares subalternos e você tem uma ausência de espaços de poder. Os personagens negros não estão no Leblon, em outras posições para além do empregado. Então, assim, a gente perceber também a necessidade de ter um trânsito. E aí é que a gente pensa o quanto o ser branco é um lugar de poder, que você transita, né? Pensar na sociedade e nos meios, nos regimes de representação. O personagem branco, ele vai da favela ao Leblon, a Copacabana. Então, assim, é um fluxo representacional muito maior, né? E o profissional negro, muitas vezes, está circunscrito ao fenótipo. Eu acho que, assim, a gente tem que questionar isso e tem que fazer o que tem sido feito nos últimos tempos, Sara, de questionar. Teve a novela Segundo o Sol, que se questionaram se a quantidade de negros era ínfima, e aí houve uma série de postagens na internet falando, indicando determinado ator ou atriz negra, vários, falando, eu podia estar nessa novela. Porque algumas vezes falam, mas não tem artista negro. Isso não é verdade. Zezé Mota, nos anos 90, criou o CIDAM, que era um órgão que catalogava atores, atrizes negras profissionais para indicar, olha, esse ator, essa pessoa negra atua em tal área. Então, não dá para a gente fingir. Você entra no Google e joga Mulheres Negras no Audiovisual, tem uma plataforma criada para mostrar que tem roteirista, que tem assistente de câmera, que tem diretor de fotografia negra. Então, isso foi muito forte agora na questão da minissérie da Marielle, né? Exatamente. Então, teve esse movimento e vira e mexe tem esse movimento. Teve também como é que é o nome dela? A cantora, não sei, o sobrenome é Cozi,
ou Cosa, Fabiana Cosa, não sei, é uma cantora que ia fazer também ela foi escolhida para representar uma cantora negra. Ela canta muito bem. Acho que é Fabiana Cosa o nome dela, não? Depois eu também vejo. E aí teve essa grita por causa da questão do tom da pele dela, né? A minha... Hã? Fabiana Cosa. A Fabiana Cosa, ela tem um tom de pele claro, mais claro, e aí agora a audiência faltou me falar quem que ela ia representar, mas eu vou saber aqui. E aí teve essa questão, por que não uma pessoa negra? Uma pessoa com tom de pele mais escuro, uma preta com tom de pele mais escuro. Eu estou tentando fugir dessa palavra negra, que eu entendi a importância de se falar preto e não negro, mas a gente fica preso, né? Então, como nós ficamos presos a velhos hábitos, né? E aí, falando de velhos hábitos, nós somos aquilo que nós não somos só o que nós queremos, né? Nós entramos no mundo e aí uma série de coisas vem agregando, entra também a questão estética. Nós falamos muito aí da representação, do lugar do personagem, ele está preso à favela, ele não está num lugar de poder, mas tem também a questão da estética, né? A preferência que é dada a pretos e pretas que têm aí traços mais afilados ou uma pele mais clara, né? Então que a gente precisa preciso tomar esse cuidado também, porque quando você coloca um Lázaro Ramos, né, com características muito claras, né, de afrodescendência e o tom da pele escuro, você coloca ele no papel de galã e você percebe que não há resistência em admiti-lo como galã, ou seja, basta que o ator atue, né? Essa discussão também precisa ser feita. Você não basta que tenham negros, mas que esse negro represente toda a gama, toda a diversidade da negritude. Não é isso? Sim, é bacana essa questão que você coloca, e aí a gente pensar também uma questão que está muito ligada às nossas relações, né, no cotidiano. A nossa formação cultural, ela é muito baseada num ideal de branqueamento, né, num desejo de ser branco. E aí, óbvio que eu estou falando branco não no sentido branco caucasiano, mas no Brasil, quanto mais claro, mais próximo de uma estética branca, mais vantagens você tem. Então, assim, quanto mais você se distancia dessa estética branca, né, as pessoas de pele mais retinta ou com traços corporais que são mais evidentes, né, essa coisa do fenótipo negro, passam por situações de desvantagem, situações no cotidiano, né, sei lá, ir ao banco, no supermercado. E isso também vai influenciar a construção das nossas representações, assim. Essa ênfase, muitas vezes, um fenótipo mais claro, isso diz muito do que a gente é, de um país que se diz mestiço, mas que, no fundo, quer ser branco. A gente pensar, por exemplo, na abertura da Copa do Mundo, em que você tem como representação da mulher brasileira a modelo Gisele Bündchen. Então, assim, a gente entender esse desejo, né, de ser branco, que a gente alimenta há muitos anos, né, é parte da nossa história. Você falou da mulata globeleza, e eu até esqueci de comentar. Na minha adolescência, imagens que fizeram parte da minha adolescência era a mulata globeleza, ser Paquita da Xuxa, e tinha uma propaganda da Seda, que era antifrizz, que era a juba da leoa, e ela ficava com o cabelo alisado. Então, a gente pensar o poder das imagens para a gente pensar como isso vai construindo a nossa subjetividade. A mulata globeleza, aquela mulher negra nua, sozinha, né? Então, a gente percebe como vai se impondo esses lugares, essa hipersexualização, essa ênfase em uma estética mais próxima da branquitude como modelo ideal de beleza. E eu acho que é muito bacana esse exemplo que você dá do Lázaro, mas a gente está num momento
que, assim, tem se avançado, sem dúvida. Lázaro Ramos e Thais Araújo têm um trabalho importantíssimo, mas a gente precisa ampliar mais. Assim, a Thais, em algumas entrevistas, fala do desafio que muitas vezes ela é a única, né? Então, assim, a gente tem outras atrizes negras, né? A gente tem outras diretoras negras no Brasil para a gente conhecer, né? Então, a gente pensar também uma multiplicidade. Eu acho que é interessante sempre isso, né? Eu acho que isso importa muito nessa prática que a gente viu agora, né? Quando a branquitude engrossa o couro e se entende num lugar de privilégio, né? E consegue abrir, sei lá, que não seja só isso, mas a gente é uma metáfora do que se quer, né? Assim, ó, sinaliza o que se quer. Eu abro a minha rede social para a Ludmilla falar, sabe? Então, eu acho que essa consciência de que é preciso abrir espaço para que mais venham, isso não é só dos espaços de poder, né? Mas de quem está nesses espaços de poder, né? Isso pode se dar. Agora, já que a gente falou desse momento que estamos vivendo aqui, mas que começou lá nos Estados Unidos, né? Com aquela barbaridade da violência e do assassinato de um homem negro, de um homem preto, e que, mesmo após várias crianças serem mortas aqui no Brasil, crianças e família inteira, barbaramente, com muitos tiros, isso não se viu. Você acha que essa produção, a forma como o negro é tratado lá, né? Se você quiser comentar, se você achar que tem elementos para isso, já que você é da área, a forma como o negro é tratado lá, nessas produções audiovisuais e aqui, isso interfere na forma como a branquitude se vê nas relações interraciais? Olha, eu acho que tem uma questão que é um pouquinho diferente, né, da nossa realidade para a realidade dos Estados Unidos. E aí, pensando o audiovisual, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos diretores e diretoras que têm um nível de reconhecimento maior, né, do que a gente tem aqui no Brasil. A gente pensar, por exemplo, filmes que abordam a questão das relações raciais, a questão da escravização. Nos Estados Unidos, filmes que aqui no Brasil, a gente, nos últimos anos, é que está repensando essa história, reconstruindo essa história dentro do audiovisual. Um trabalho que foi feito, primeiro, por pesquisadores, né, o trabalho de historiadores, o trabalho da militância negra, dentro das universidades também. E aí eu acho que é muito legal a gente pensar assim, dessas diferenças, né? Nos Estados Unidos a gente tem diretoras muito importantes, vou citar aqui só algumas, né? Ava DuVernay, Dee Reese, Shonda Rhimes, mas a gente tem aqui no Brasil outros nomes tão importantes quanto, só que numa realidade diferente, como eu falei, a Adélia Sampaio, que é uma mulher negra que está fazendo cinema desde os anos... Começou atuando, trabalhando em produções, em várias funções, nos anos 70, nos anos 80 lançou o seu próprio longa-metragem. E aí a gente tem várias diretoras negras, jovens diretoras negras, fazendo cinema e discutindo essas questões, discutindo a questão da violência da polícia, né, a ação da polícia, discutindo a questão da criança negra e pensando outras representações. Assim, a gente tem a Mariana Campos, Juliana Vicente. Juliana Vicente tem uma websérie que chama Afronta, né? Acho que semana passada a Netflix indicou, né, essa diretora. Tem um filme super bacana chamado Cores e Botas, em que ela aborda a história de uma menina negra que queria ser paquita. Estou dando alguns exemplos assim, de várias diretoras que estão fazendo audiovisual, e essa produção, infelizmente, às vezes não chega para a maioria das pessoas. Assim. Então, a gente tem algumas diferenças, por exemplo, essas diretoras que eu citei, né, nos Estados Unidos, que consegue recursos, consegue lançar longa-metragens. O filme Olhos que Condenam, que é uma websérie da Ava DuVernay, que está na Netflix. Então, acho que aqui a gente ainda está caminhando
porque eu penso o seguinte, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos tem um papel muito importante. Aqui, a nossa militância, historicamente, também, mas a gente ainda não conseguiu os avanços que lá eles conseguiram. Óbvio que ainda tem racismo, não é isso que eu estou falando, que está tudo certo, mas a gente ainda tem um caminho longo a se percorrer, Sara, porque a gente finge que a gente não é racista. A gente tem esse exercício de reconhecer os próprios privilégios, esse exercício de se efetivamente colocar dentro da luta antirracista. Como que eu posso fazer? Enquanto professora, eu posso pensar a inserção de autores e autoras negras no currículo das minhas disciplinas, eu posso usar produções, né? Então, assim, é um exercício de pensar essas possibilidades, assim, para a gente construir efetivamente uma sociedade diversa, né, justa. Então, acho que tem essas diferenças com os Estados Unidos, mas a gente, quando as pessoas falam, mas não tem produções, peraí, você está assistindo só a Rede Globo, porque tem sim, vamos procurar, né? Então, eu acho que é importante a gente conhecer também quem são os artistas negros, né, no Brasil, né? Então, acho que é um exercício que a gente tem que fazer também, cotidianamente. Sim. Deixa eu desengasgar um pouquinho uma coisa aí sobre como você fortalece políticas de igualdade, como você tem políticas de igualdade raciais bem estruturadas ou deixa de ter. Aqui no Brasil, poucos sabem, eu soube, já existia há 6 meses, a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Ela foi formada em 2015, você já ouviu falar? Pois é. Ela foi formada em 2015 pela OAB e com a promessa, com a promessa de que o governo assumiria também, daria aí uma roupagem institucional federal para a comissão, assim como foi a Comissão da Verdade, que apurou a questão da ditadura. Então, a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil viria a apurar os crimes ocorridos na escravidão e em decorrência da escravidão, após a abolição. Acontece que o governo federal, diferentemente do que fez na Comissão da Verdade, que apurou os crimes da ditadura, ele não participou da Comissão da Verdade. Então, assim, se formaram núcleos em todo o Brasil, houve uma grande pesquisa, mas o trabalho ficou incipiente se comparado ao que foi feito pela Comissão da Verdade, pela falta do poder público aí. Então, nisso tudo, a gente percebe que é importante, sim, quem está na universidade pública, né, cobrar um direcionamento específico, quem está o professor da escola pública cobrar um direcionamento específico, e toda a sociedade cobrar leis para que o privado, né, abarque com cotas, com políticas, programas específicos, a formação do negro, porque a gente só aprende fazendo, né? Então, assim, precisa dar espaço para quem está se formando para fazer. Isso é bem bacana. Falando especificamente do momento que é o momento crucial aí do episódio, que é quando a prisão da Débora, a moça negra? Não, Rose. 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 Quando a prisão da Rose, como você, o tema do seu trabalho Silêncios que Ressoam, a Débora tem essa ausência, né? Então, a amiga dela é presa e ela sai, né? Ela sai e depois isso é cobrado pela mãe da Débora. Ela simplesmente vai embora. A polícia permite que ela vá embora, então nesse momento você vê uma questão étnico-racial, ou seja, ela que puxou a amiga preta e a polícia fala, vai embora para a branca, mas fica com a preta ali e faz a revista. E aí ela é cobrada pela mãe da negra e se cobra muito do porquê que ela assim, ela se sente culpada de não ter feito nada, né? E eu nem sei se cabe essa culpa, né? Nem sei se cabe essa culpa. Mas o que eu vejo aí, o que eu quero frisar aí, é a polícia. Veja só onde está o lugar da branquitude e onde está o lugar da preta. A polícia fala, vai embora. Eu, diante de uma polícia armada, né, o negro diante da polícia armada, vai que não quer nem olhar para trás. Ela teve ela se sentiu capaz
de ir lá, pegar a amiga negra e falar, vem comigo. Ou seja, coisa que é inaceitável na cabeça de um negro diante da polícia. Ou seja, a polícia faz, eu obedeço, né? Então, se falou vai embora, eu vou embora. Então, assim, acho que esse momento ele está todo cheio de ingredientes, né? E desse silêncio que, permeado por esse silêncio, que a gente pode também ver aí essa diferença interracial. Você pensou nisso, nesse momento que é crucial, da prisão da... É bem bacana esse momento para a gente pensar esse privilégio que a Débora tem. Ela nessa situação, né, em que ela não é revistada, ela não é passível, né, de ser considerada suspeita, e aí a gente pensa essa coisa, quem é o corpo suspeito, né? A Rose vai ser revistada e como ela está com droga, ela vai ser presa. E aí é interessante porque outras questões, né, você que é do direito vai ter muito mais propriedade para falar, a justiça é muito mais incisiva, né, com pessoas negras. A Rose vai ser condenada por tráfico de drogas, né? E aí, o que eu coloco, o que eu penso dentro dessa discussão é esse lugar de privilégio que possibilita tanto a polícia não reconhecer a Débora como alguém que está fazendo algo errado ali, né? Que é ilegal, que ela também estava com droga, e também o privilégio dela de aproveitar também essa invisibilidade, né? Queria até aproveitar, tem um livro que eu acho muito interessante, da professora Liv Sovic, que ela fala aqui ninguém é branco no Brasil. Ser branco é esse lugar de poder do invisível, de que não é considerado suspeito. E aí a gente não assume, né, essa branquitude no sentido de que não assume esse lugar de privilégio. O branco no Brasil, ele transita, né? Ele assume que tem o pé na cozinha, mas continua tendo o privilégio de não ser reconhecido como suspeito. Então é interessante a gente perceber o quanto esse privilégio possibilita a Débora esse trânsito. Então ela vai embora. Essa coisa da culpa, é interessante você ter colocado, que essa culpa, eu acho que na construção do filme, né, na montagem ali, ela olha a amiga indo embora, talvez sinta essa questão da culpa, mas ela não fala, né, ela não age ali no sentido de ajudar a amiga. E aí é interessante que isso, na fala com a mãe da Rose, é interessante a construção da montagem, né? Você tem a fala da Débora lembrando, mas a Rose era como irmã para mim, e aí mostra ela olhando a amiga ser levada pela polícia, e a Zelita, que é a mãe da Rose, fala, se fosse mesmo, você não teria fugido como um rato. E é muito interessante onde ocorre essa conversa, ocorre dentro do espaço doméstico em que a gente tem essas relações de afeto, né? É como se fosse minha irmã, e traduz muito essa coisa do que é aquela expressão, como se fosse da família, mas e aí, né? A gente sabe desses lugares, a nossa sociedade é muito afetuosa, né? O afeto é uma metáfora para pensar essas relações, mas a gente efetivamente sabe que cada coisa tem o seu devido lugar. E aí a gente tem muito disso na nossa sociedade, porque a gente é muito hierarquizado, muito estruturado a partir de gênero e de raça, né? Então, essa discussão, essa análise do trailer, tanto na construção da montagem, porque ali nessa fala dentro da casa, a gente tem a montagem que é a lembrança, né, o flashback, a lembrança da Débora, de um momento que aconteceu antes, ou seja, você tem ali nessa montagem um trecho de um espaço e um tempo diegético diferente, né, que confronta exatamente o que ela quer dizer. Ah, mas era como se fosse minha irmã. E a Zelita vai fundo, assim, questionando. Se fosse, você não teria fugido. Então, é interessante, assim, o trailer e a minissérie tem um trabalho interessante de pontuar essas questões, de mostrar o racismo. Só que, sinceramente, eu acho que a gente já tem muitas questões desse tipo sendo tratadas. Eu acho que é o momento de criar
essa mudança na construção dos personagens, na construção de outras histórias. Porque as pessoas existem para além do racismo, assim, as pessoas negras, elas têm seus sonhos, elas têm seus desejos, e elas vivem, elas criam formas de resistência para além só da questão do racismo. Então, a gente entender que são, esse reconhecimento é entender a humanidade das pessoas, né? Eu acho que essa mudança tem que começar a acontecer, né? A gente vê nessa minissérie quais são os personagens negros, quais vínculos de afeto ela tem, que espacialidades ela está, essa personagem negra. Então, ainda se repete muito das mesmas estruturas, né? Sim. Mas eu acho que nesse aspecto tem aí uma linha tênue, não, tem uma grafia tênue disso que você acabou de falar, de um personagem com desejo, né, e com não a Débora, a negra, ela é a Rose, ela é uma mulher sonhadora e que vive e que constrói esse sonho. Então ela teve ações na construção desse sonho, ou seja, ela quer fazer uma faculdade, quer ascender socialmente, ela faz isso, então ela é aprovada no vestibular, e ela também não se tolhe, ela não deixou de viver a existência dela na potência máxima, uma vez que ela se permite até ir para raves, para festas, e até usar drogas. Então, assim, se a amiga branca pode, né, não é isso, não é porque ela é preta que ela vai deixar de viver a vida de uma forma plena no conceito dela, dentro da conjuntura dela. Isso eu não tinha pensado. Então, isso eu acho que é riqueza na construção, né? Mas como ele joga o tempo todo com isso de até aqui vai, até aqui não. Então, assim, é uma pessoa que estuda, mas mora no quartinho da empregada. Mas não vai poder, vai ser presa. Então, você está indo, mas olha aqui o bloqueio. E eu acho que isso tudo se fecha naquela frase dela, quando ela volta da prisão, ela tem uma conversa com a amiga e ela fala, lembra que a gente brincava, que o seu quarto era o meu, tal? Eu sempre acreditei nisso, mas depois da prisão, eu entendi que eu sou negra. Então, essa eu acho que é uma frase fantástica, ou seja, é o que o negro vive na sociedade, né? Ele ascende socialmente, ele é tratado como alguém que está dissociado da cor da pele, né? Então, aquela coisa, mas você nem é tão negro assim, mas não sei o quê. Mas, em algum momento, você vai se deparar com esse seu lugar, você falou assim, do seu devido lugar, né? Que se ponha no seu devido lugar. Seja, outro dia eu vi um pós-doutor em psicologia americano sendo barrado num congresso criminal, num hotel em São Paulo, ele foi entrar, ele estava de bermuda, tal, uma das mais altas mentes, né, assim, uma pessoa de alta formação na área dele, e ele foi barrado. Ele foi barrado porque, não, você não devia estar aqui. Ele usa dread, né? Então, assim, num momento ou no outro, você não vai ser tão igual. Acho que, nesse aspecto, tem que ser condecorada, né, esse episódio. Sim, esse episódio é muito bacana, essa fala das duas é muito legal. Eu gosto muito da personagem Rose, acho que esse afeto, no sentido de afetar, de me fazer pensar isso, também me levou a observar a história dela no decorrer, né, dos capítulos. Para quem assistiu ou para quem não assistiu, está disponível para baixar, e são histórias que vão se entrecruzando, né, de cada um dos protagonistas. Eu não sei se você percebe, Sara, mas eu sinto que a história da Rose desaparece. Porque, à medida em que ela sai da cadeia, ela cumpriu a pena por tráfico de drogas, a hora que ela volta, existe um tema que tem muito mais força do que o racismo que ela vivenciou e que as pessoas não entendem como racismo, né? Porque ela estava usando droga, ela estava com droga. E esse tema que tem mais força é o que? É o tema do estupro. O estupro da Débora é muito mais potente. Do ponto de vista visual, eu não sei se vocês
tiveram essa mesma impressão, mas me incomodou absurdamente a cena, não sei se você assistiu, a cena em que a Débora é estuprada, e aí a Rose sai da cadeia, ela vai encontrar a Débora, ela tem a vida dela, ela retoma o namoro, eu não estou falando que ela é, assim, completamente anulada, mas a gente percebe que, do ponto de vista da construção narrativa, ela some. Ou seja, ela perde o protagonismo. Exatamente, porque ali, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar a amiga a encontrar o estuprador. Isso me incomodou, eu falo, gente, e a história dela? Né? É óbvio que assim, ela é uma personagem que tem altivez, né? Quando ela vai enfrentar a namorada, eu não lembro o nome da personagem da Lendra Leal, ela se impõe, mas a gente pensar essa personagem dentro da estrutura, né? E a história dela, né? Verdade. Me passou despercebido isso. Eu não pesquei. Agora que você está falando, total legitimidade, é isso mesmo. Quer dizer, ainda, além de tudo, será que não foi será que não foi algo pensado? Não sei. E aí isso me lembra, não sei se você se recorda da novela Viver a Vida, que a Thais Araújo era a protagonista. Só que aquela história dela não tem tanta força como a história da Luciana, que era uma jovem modelo, uma menina mimada, que tem um acidente e fica tetraplégica. Por sinal, essa novela é a primeira novela que alguns autores indicam que foi o começo que a Globo começou a trabalhar essa perspectiva de articular, né, plataformas diferentes, né? Então, o blog da Luciana interferia na construção da narrativa da novela. E aí eu estou dando esse exemplo para a gente pensar que, às vezes, ter a protagonista negra não é o suficiente. A Thais Araújo fala do desafio que foi, do quanto ela se sentiu julgada nesse papel, né? E aí, assim, eu lembro da novela, Thais maravilhosamente linda, fazendo um trabalho super bacana, mas a história dela não tinha força que a história da outra, de superação, tinha. Então, a gente vai percebendo como é uma coisa, assim, ardilosa, né? Tem o pesquisador Edmilson Pereira, vai trabalhar assim, o ardiz da imagem, né? Quantas imagens são ardilosas, são traiçoeiras, né? Então, por isso que é esse exercício da gente sempre observar, né? Eu lembrei, né, da novela, e aí a gente percebeu outras protagonistas também, sei lá, em Malhação, quando você tem a protagonista negra, nossa, ela tem todos os desafios, todos os problemas a enfrentar, né? E como que essa história vai se desenrolando, né? Quais são os vínculos de pertencimento? Ela tem namorada, tem amigo, tem família, né? Isso às vezes falta. Sim, perfeito. Acho que você cita isso no seu trabalho, né? Sim, sim. E aí, quando você tinha comentado de ter diretores e profissionais negros, a gente vai ver um conjunto de outras possibilidades de representação nesse cinema de curta-metragem, o cinema negro no feminino, que é feito por várias mulheres negras, né? Sei lá, pensar essa representação do homem negro, o filme Cinzas, é um curta da Larissa Fulana de Tal, que é um cara que enfrenta todos os desafios, ele tá sem grana, ele passa por um monte de perrengue, mas é outra forma de representar, porque é o ponto de vista dele, né? Então, assim, a gente tem várias outras representações que vão nos ajudar a entender, assim, essa construção do negro para além do racismo, né? E aí não é desracializar, né? A novela A Próxima Vítima, não sei se você lembra, que tinha uma família negra, era o Antônio Pitanga, a Zezé Mota, era uma família desracializada, não tinha essa questão. Então, assim, acaba que não tem, quando você tira esse elemento, você esvazia de sentido.
Da questão tem novelas, por exemplo, tem uma novela que eu gosto muito, não sei se você... Hoje eu não tenho mais TV em casa, mas eu gosto de novela, assumo e falo para os alunos que não tem problema a gente falar que gosta de novela, porque acho que entra... Vocês têm que ser público de novela, vocês têm que ser público de tudo, né? Eu parei de ser noveleira no começo da faculdade, porque eu percebia que, final de capítulo, sei lá, eu deixava de fazer as coisas, então eu falei, não, acabou a novela. E agora, com a quarentena, eu estou assistindo uma outra novela, e aí meu filho de 15 anos fala, o quê? Você começou a ver novela? Mas mas gostoso. É ótimo. Eu não sei se você assistiu Lado a Lado, a novela. Não assisti quase nada. Não, a novela que era muito bacana, tinha Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Marjorie Chiano e Thiago Fragoso como o quarteto principal. E pensando na representação dos personagens negros, eram personagens multifacetados. Você tinha a personagem da Camila Pitanga, que seria a mocinha, você tinha a personagem da Cheryl Menezes, que era vilã. Então, assim, você tem uma diversidade de papéis. E mesmo a personagem mocinha tem suas contradições. Estava lendo o livro do Lázaro Ramos, ele comentou do personagem que ele faz nessa novela e o quanto foi bom fazer esse personagem, porque ele tinha contradições. Que a gente, às vezes, também espera que o personagem negro seja aquela pessoa lutadora, aquela pessoa, assim, resignada, né, que supera. E aí é complicado porque a gente circunscreve, né, o personagem nessa caixinha ali, só para vencer, né, só para superar. E a gente tinha que pensar essa coisa de forma mais diversa, essa subjetividade, esse sonho para além dos estereótipos. Você sabe que no seu trabalho você cita, eu chamo de doutrinador, que é como a gente chama no direito, né? Um estudioso, mas é engraçado você falar doutrinador com o nome de Bamba, você cita o Bamba. Que ele fala Bamba é um pesquisador, infelizmente ele faleceu alguns anos atrás, mas é um pesquisador da Universidade Federal da Bahia, ele é da Costa do Marfim, tinha um trabalho muito bacana para pensar a recepção, que é uma área muitas vezes deixada de lado, e aí a recepção, quais são os sentidos que nós, espectadoras, damos para o filme, para a novela, como que uma mulher negra lê o filme e interpreta a partir da sua experiência. E aí ele vai analisar o trailer, a importância do trailer como um discurso autônomo, como um paratexto, né? Algo que vai te auxilia, né? Te leva até o filme, mas é um que também acaba tendo uma autonomia, né? Aquilo que a gente falou, você falou que o filme, eu também achei que o trailer foi mais potente que a própria produção, né? E aí é legal o âmbito da recepção, Sara, a gente pensar, por exemplo, os sentidos que a gente dá para o filme, né? Então, assim, o filme não é o filme, a série televisiva, né? Qualquer produto audiovisual, ele não está fechado, ele tem uma dimensão polissêmica. Essas leituras que a gente pode fazer a partir desse produto. E aí é muito legal lembrar, tem uma estudiosa que eu sou muito fã, a Bell Hooks, que vai ser muito importante para várias áreas, é uma teórica feminista negra fundamental. A gente, com muito atraso... Oi? Estou anotando aqui. Com muito atraso, a gente está tendo as obras dela traduzidas para o português, né? Mas a Bell Hooks vai pensar esse lugar da espectatorialidade feminina negra. A capacidade que as mulheres negras têm de filtrar as representações, né? As representações que mostram a mulher negra como feia, como sempre em posições subalternas. Então, é muito interessante essa capacidade de filtrar. E aí também a gente perceber que o poder de olhar está muito marcado também por a nossa experiência colonial, a nossa experiência de escravização, né? Esse olhar para o outro, a Bell Hooks vai pontuar isso. Nos estudos feministas, na teoria feminista do cinema, se fala muito do olhar masculino, que objetifica os corpos, né? A Laura Mulvey e outras autoras. E a Bell Hooks vai racializar esse olhar, que além de ser masculino, ele é branco. Quem tem o privilégio de olhar o escravizado, a mulher escravizada, não tinha, né? Então, é muito interessante isso. E aí a gente vai perceber isso de forma efetiva, por exemplo, na construção dos personagens, na construção dos protagonismos. Se a mulher branca,
é colocada numa posição de objeto, como a musa, a estrela, pensemos que a mulher negra nem sequer é pensada para esse lugar, porque o modelo de feminilidade é branco. Uhum. A escolha da diva, da estrela de cinema, né, muitas vezes é pautado pela questão racial. Então, a gente observar isso. E na narrativa, a personagem feminina branca muitas vezes é colocada numa posição de somente cuidar da casa, essa coisa do espaço doméstico, essa coisa de ter uma posição inferiorizada ao personagem masculino. A personagem feminina negra, ela está no espaço doméstico, mas ainda dentro de outra estrutura, porque ela não é a dona da casa, ela é a empregada, né? Então, eu acho que é interessante sempre a gente pensar essas hierarquias. E aqui, já que a gente está falando de filmes, eu gosto muito de um filme, que foi um filme que eu trabalhei no doutorado, e de uma atriz que eu tenho uma profunda admiração, que é a Zezé Barbosa. Tem um filme brasileiro chamado Bendito Fruto, em que ela é a protagonista. Ela interpreta uma empregada doméstica, só que ela é a protagonista porque ela tem subjetividade, a narrativa é feita a partir do ponto de vista dela. Óbvio que ela passa por situações de racismo, ela tem um relacionamento não assumido com um personagem branco, mas esse filme é muito interessante porque ele vai na contramão desse estereótipo só da empregada, e aí é muito bacana, queria até compartilhar isso contigo. Muitas vezes, quando a empregada é a protagonista, ela não é negra. Filmes, por exemplo, como Trair, Coçar e Só Começar, Diabo a 4, Trair, Coçar e Só Começar é com a Adriana Esteves. Diabo a 4 tem a Maria Flor como protagonista. A Zezé está nesse filme, Zezé Barbosa, mas no papel secundário. Outro filme que tem uma empregada protagonista, Primo Basílio. Quem que é? Glória Pires. A Zezé também está, mas numa outra posição. Então, a gente percebeu o seguinte, quando tem protagonismo, mesmo se for nessa condição subalterna, as mulheres negras são invisibilizadas. Aí as pessoas falam, mas que horas ela volta? Nesse filme, a gente tem a Regina Casé, que tem um papel muito importante. Mas a Regina, ela é reconhecida como referencial estético de pobre, não de mulher negra. Sim. Sim. E a gente vai perceber ali os trânsitos que a Jéssica tem, são os trânsitos, as possibilidades, são porque são em virtude do fato dela ser clara, porque se ela fosse uma menina preta, de pele retinta, certamente os limites, né, espaciais ali seriam muito mais incisivos. Né? Eu citei Bamba, maravilhoso. Tudo isso, muito rico, muito rica essa capacidade de esse leque, né, de possibilidades de análise. E eu citei o Bamba, por quê? Porque ele fala uma coisa que eu achei muito importante nisso tudo. Ele fala do desejo de ficção, né? Então, e que o trailer tem que despertar esse desejo de ficção. E aí me veio, assim, essa reflexão. Será que... será não? O quão esse produto vem para satisfazer o desejo de ficção da mulher preta, do homem preto. O quão o produto audiovisual ele vem para resolver essa questão, ou seja, que ficção é essa que vai atender o meu desejo de mulher preta? Será que ela existe? Né? Está atendendo que desejo aí? E cai num lugar que eu sempre questiono alguns amigos da área de psicanálise, né? Eu falo, tá, então tem Freud, tem Lacan, tudo fala do humano, tudo é para a gente se entender melhor, e o quão isso fala do homem preto e da mulher preta, né? Então, assim, qual é o tamanho, qual é a dimensão da desolação do homem preto, que tão capaz, né, capaz aí de uma revolução e de buscar a liberdade com os quilombos, se vê tratado como cachorro, né, com a libertação aí da escravidão, porque você não me serve mais. Então, esse senhor, ele poderia contratar ele e começar a pagar o salário, já que você me serviu até aqui, mas não, você não me serve nada, você não me serve mais para nada, agora
me venha o italiano, me venha o homem branco para fazer aquilo, esse sim pode ser remunerado por uma coisa que... Então, assim, até que ponto a psicanálise avalia a desolação desse homem, né? Ou seja, os personagens são criados a partir disso, e que instrumentos nós temos na sociedade, vocês têm, para elaborar esse personagem com os requisitos necessários para falar para a alma feminina, para a alma masculina preta, né? Essa é uma questão que eu sempre me coloco. Então, aí quando a gente vê uma pessoa da potência da Carolina de Jesus, né? A Carolina de Jesus, a escritora e poeta, ela escreve, ela fala do lugar dela e ela fala o quê? Do quarto de despejo, né? Então, ela fala desse lugar. Com toda essa riqueza que ela tem de alma, ela vai falar desse lugar. Ao passo que a gente tem uma Clarice Lispector, que fala da água viva, escreve o Água Viva aí com tão outros lugares que para muitos dos nossos, com a mesma potência ou maior, não cabia, porque era a hora de falar de uma dor maior, né? Então, como é que fica isso na produção audiovisual, na arte, na produção artística? Você acha que tem como contemplar essa mulher e esse homem que não foram estudados, não foram olhados cientificamente da maneira que o branco vem sendo olhado? Pensa o feminino, o masculino, mas não pensa as diferenças dentro de cada um, né? Não pensa, por exemplo, o que é ser a mulher negra, também não pensa a questão da sexualidade, né? Tem uma crítica, né, de teóricas lésbicas para esse engessamento, né, da teoria feminista do cinema de base psicanalítica. Esse desafio de construir personagens que contemplem essa diversidade, assim, eu acho que não tem uma receita, mas é um exercício, assim. No curso onde eu dou aulas, a gente tem sempre feito várias iniciativas de fazer com que as pessoas comecem a desnaturalizar. Eu brinco muito assim, a gente tem que começar a perceber as coisas, desnaturalizar como? Por que para fazer um vídeo de um sei lá, que tem uma família bem-sucedida ou de um profissional bem-sucedido, você tem que colocar uma pessoa branca? Por que tem que ser um homem branco, né? Então, questionar esses modos de ver, esses modos de vislumbrar as coisas. Eu acho que é um exercício que a gente vai fazendo. E aí você falou da literatura, né, Carolina Maria de Jesus, é muito importante. E é possível, sim. Você falou dessa escritora, que é muito importante. Até uma produção da Rede Globo, não sei se você assistiu, Segunda Chamada, que traz uma representação bem ampla. E é muito bacana essa série da Rede Globo, Segunda Chamada, que é sobre pessoas que retornam, que voltam a estudar, que é um grupo de estudantes do EJA, e com diversas identidades, né, diversos atravessamentos ali, personagens negros, uma personagem travesti. Então, eu acho que é possível criar, sim. E Sara, eu acho que hoje não dá para fingir que você não está percebendo as coisas, que você está ali isolado do seu mundo, construindo um roteiro, né? Você tem que estar sempre observando o que está acontecendo. Essas discussões nos atravessam. Seja enquanto uma pessoa negra, seja enquanto uma pessoa branca, porque a gente tem que discutir isso sempre pensando, né? A gente está falando de branquitude, a gente está falando do privilégio também, do privilégio simbólico, do privilégio social. E aí, não é historicamente, é como se fosse um problema, se fala de racismo, é problema dos negros. Não, é um problema que me atravessa. E aí, eu acho que não tem uma receita, mas esse exercício de olhar criticamente, né? Esse filme, como que isso poderia ter sido construído de outra forma, né? Como que essa personagem poderia ser mais humanizada? Essa personagem tem que ter contradições, em que espaços ela circula, que posição ela está. Então, acho que, assim, é um exercício, né? Sim. A gente vai aos poucos tentando. Não, é isso mesmo. Acho que a gente está aqui para causar essa reflexão, né? Em mim, em você, assim, a gente está tocando aí, e nas pessoas, porque se não for pela arte, né? Acho que a arte é esse primeiro caminho, e nesse momento de crise, de falta, de aparente falta de caminho, se não houver um questionamento do lugar do homem, no todo, né? E
e a forma de passar a existir de maneira mais ampla, né, ou seja, se relacionando com todos, então, não tem porquê, né? Não tem porquê. Acho que é isso que a gente tem que encontrar, esse lugar de questionar mais e atender, contemplar mais e questionar sempre. Né? Exato. Eu não sei, o Dario disse que nós iríamos ter um momento de perguntas, não sei se... Eu não estou visualizando as perguntas. Dario, tem perguntas? Senão acaba o tempo aqui, eu ficaria com você. Oi, Sara. O pessoal pode mandar perguntas pelo chat público. Tu visualiza no canto aqui na esquerda do chat, né? Da janela, tem um nome, bate-papo público. É só clicar nele que aparece. Vocês estão vendo? Ok. Tem o Carlos Antônio digitando. Então, mas eu não estou vendo perguntas. Você está vendo, Ceissa? Não. Tem perguntas? Não, tem só as observações do Dario aqui, indicando o link da aula. Mandei umas dicas. Pessoal, obrigada, Dario. Se vocês quiserem falar conosco, o momento é agora, né? Porque já estamos indo para os momentos finais. Então, perguntem se quiserem. Sara, eu queria fazer uma pergunta para você. Ai, não, eu não estou preparada. Eu vim com a personagem de entrevistadora. Não, mas é uma coisa que me intriga muito, assim. E você que é da área do direito, essa questão da forma como a justiça muitas vezes é incisiva nos processos de julgar, né? Qualquer processo. Eu falo isso porque eu assisti um filme recentemente que chama Luta por Justiça. Eu super recomendo. É a história baseada na história de um advogado negro. Como? A luta pela justiça? Luta maravilhoso. E ainda tem como protagonista o lindíssimo do Michael B. Jordan. Super recomendo. Uau. E é baseado na história de um advogado que atua já há vários anos defendendo homens negros que estão no corredor da morte. Eu queria que você comentasse, assim, principalmente pela atuação como advogada e também nessa atuação em defesa dos direitos humanos, no Brasil, das possibilidades de rever uma condenação, se seria possível, como é que funciona, assim? Sim, o nosso direito é diferente do americano, né? Uhum. Aqui nós, o que nos rege, assim, além de ser uma área específica, direito criminal tem regras diferentes do direito civil, que é o Código de Processo Civil, direito trabalhista, cada um tem regras diferentes, mas assim, nessa área de direito criminal, aqui, o que nos rege são as leis, né? As leis. A norma diz A, então é A. É claro que cabe interpretação dessa norma e ao longo dos julgamentos você vai ter o que nós chamamos de jurisprudência. Então, se houver aí a possibilidade de interpretar, então, somar essa norma, a norma A com a norma B, e ter uma interpretação um pouquinho diversa do texto inicial, o tribunal, ao longo do julgamento, tem o julgamento 1, julgamento 2, julgamento 3, então aí já se sabe, tem um conceito formado, né? Então, são as súmulas. Então, a partir de agora, a interpretação é essa. Então, basicamente, norma, interpretação. No direito americano, você tem aí o civil law, né? O common law. O caso Jefferson, não sei o que lá, caso Old, não sei o que. Então, assim, aquele caso foi julgado dessa forma. O outro caso é julgado dessa forma. Então, a situação é vista com muita peculiaridade. Cada caso é um caso. Então, falar em pena de morte lá é diferente de falar de uma aplicação da norma aqui, né? Ou de como isso seria aplicado. Mas aqui no Brasil, como lá também, sempre que você tem um fato novo, né? Um fato novo, mas tem que ser novo. Então, não pode ter acontecido na época do julgamento, antes da sentença, antes do trânsito em julgado. Se você tem um fato novo, você tem possibilidade, sim, de rever esse julgado. E a gente tem aqui acho que tem um instituto ou outro que trabalha só com isso, e já tem descoberto N casos, tem reformado muitos casos, pessoas que estão presas há 15, 10 anos e que saem, né? Mas é necessário, né? É necessária essa revisão, e é a medida da justiça, né?
quando a gente estudava na faculdade, tinha um grupo de professores, o Antônio Machado, que hoje é candidato a prefeito em Ribeirão Preto, é promotor, ele era desse grupo, e eles falavam sobre o direito alternativo, que hoje tem um outro nome, que o princípio é se houver aí uma disparidade entre a norma e a justiça, então fiquemos com a justiça. A luta deve ser sempre pela justiça, e não o apego à norma. É bem bonito isso. Agora... Bacana ouvir isso, assim. Eu fiquei pensando na nossa realidade, dos desafios, assim, de pensar rever, a possibilidade de rever, né, uma sentença, de identificar que houve, né, sei lá, racismo, né, naquela sentença. Porque eu falo isso da dificuldade, né, no Brasil, da gente efetivamente nominar as coisas, né? Por mais que você saiba que existe... Sim. Agora, o que eu digo sempre é, e mais do que nunca, acho que esse momento é pautado por essa fala, o sistema não é justo, né? E as normas também, elas não visam fazer justiça em última instância, elas visam a manutenção do poder. Então, em algum momento, né, na Revolução Francesa, decidiu-se que o ser humano cansou de colocar a própria vida em questão para conseguir existir. Então, assim, eu não preciso toda hora ficar lutando para existir. Então, vamos fazer um pacto aí, isso se chama democracia, esse pacto. Mas é claro que o poder econômico sempre é que determina, né? A gente está vendo agora, shoppings abrem, parques não. Igrejas abrem, teatros não. Então, quem dita a normalidade é sempre o poder econômico. Logo, o que vai tornar a aplicação da norma mais real, mais humana, mais justa, é o gestor, aquele que comanda, né, o país, o Estado, o município, o judiciário. Então, quanto mais humano for quem encabeça o poder, mais a linha será humanista ou menos humanista. Isso a gente tem que ter muito claro, né? Nossa, é muito bom ouvir isso, Sara, assim, porque a gente vê algumas coisas, assim, alguns casos, né, e é complicado o que se espera, né, da justiça, né? Muito legal. Tem uma pergunta aqui, vou ler para a gente, tá? Oba. O Carlos Antônio pergunta: não é porque a produção audiovisual brasileira é muito mimética e presa à realidade que se percebe uma dificuldade de promover rupturas, diferentes leituras? Eu não sei se a gente não pode pensar só em uma perspectiva mimética, né? Porque o audiovisual é relações de poder. O audiovisual, assim como qualquer outras instâncias, não é o reflexo da sociedade. É óbvio que reproduz essas desigualdades e também cria novas, né? Eu brinco que a questão da visibilidade, você vai criando outros elementos, né? Então, assim, por exemplo, tem essa hipersexualização da mulher negra, mas essa imagem de globeleza foi criada na TV. Né? Tem a hipersexualização da mulata na literatura, né, em outros campos da cultura, mas essa imagem é da televisão, da TV Globo, especificamente. Então, eu acho que, assim, tomar cuidado quando a gente atribui, eu acho que não é possível a gente atribuir essa perspectiva mimética, porque fazer cinema, fazer audiovisual, assim como na literatura, é relação de poder. Quem faz, quem escreve, quem constrói essa representação, né, a partir de qual ponto de vista. Então, assim, e pensar a representação como uma delegação de vozes, né? Você fala sobre o outro, você representa o outro. E aí, outra coisa também, a população negra no Brasil é mais de 50% da população. Mas quem que detém o poder de representar? Quem são os diretores, as pessoas que constroem essas imagens, né? Então, assim, não é possível a gente também justificar o audiovisual é racista porque a sociedade é racista. O audiovisual reproduz essas estruturas, mas a gente precisa criar outras possibilidades, sem dúvida, e entender que é uma relação de poder, é uma indústria, né? Acho que é isso. Se você quiser complementar, sabe? Não, eu acho que me sinto perfeitamente contemplada. Acho que a minha fala última
com essa sua palavra de poder, né? Essa palavra poder. É isso, tudo é poder. E de onde esse poder se alimenta de algum lugar ou de alguns gestos, né? De alguns fatos, da ação de indivíduos. E o que eu falo sempre na minha ação institucional e na minha militância, eu também milito em direitos humanos, em meio ambiente, porque eu acho que meio ambiente é a cabeça, é a base de tudo, e inclusive de direitos humanos, né? Se a gente tiver uma população originária mais bem cuidada, né? E nós vamos ter mananciais melhores, nós vamos ter políticas melhores para todos. E é isso. Então, se você entende que o poder se alimenta do seu gesto, então a gente começa a mudar essa estrutura, né? Você compõe, você é um agente que alimenta o poder diretamente, não é só no voto, é na sua fala, você vê agora essa reprodução que seria impensável em outros tempos, né? Então, essa reprodução de falas, né? Que se tem aí a partir do poder. Então, quando o poder começa a emitir determinadas ideias, aceitações, falar que eu vou fazer o politicamente incorreto, então as outras pessoas apreendem. E isso é uma retroalimentação, né? Então, ele entende que, opa, tá dando certo, é essa mesma fala, e a coisa vai, e aí a gente se perde nisso, nesse caminho. Verdade, Sara. Será que tem mais alguma pergunta? O Carlos está falando, precisamos de um audiovisual que rompa todos os poderes. Sim, eu acho que essa mudança já está sendo gestada, já está sendo realizada, mesmo com poucos recursos, com essa produção de curta-metragem, né? De vários diretores e diretoras, né? Acho que isso vem ocorrendo, precisa de mais incentivo, ainda mais agora. A gente está com uma crise, né, em vários setores da economia, né, principalmente por causa da questão política, mas a Ancine e o campo do audiovisual está vivendo um momento ainda mais delicado, né, que a gente não sabe que vem pela frente. Eu preciso citar aqui, quando ele fala em romper com os poderes, eu preciso citar um lindo que trabalhou eu faço curtas de vez em quando, a gente brinca aqui de fazer curtas, que para mim são preciosidades. Eu trabalho com pessoas, vira e mexe, eu trabalho com pessoas que eu admiro há décadas, né? Então, trabalhei com o Ney Piacentini no Modorra, fazendo um curta maravilhoso, super poético, mas aí nisso tudo a gente vai conhecendo pessoas que depois passam por aqui e vão para o mundo. Um deles é o Diego Paulino, com o Negrum, que está bombando aí, e com uma linguagem que é o afrofuturismo, né? Que eu vi esse conceito e falava, mas isso aí é revisitar não é revisitar o passado, é abraçar o passado com tudo. Já vi essa estética, não sei onde, mas aí quando você vê o Negrum, é a maneira como ele relaciona com a pessoa que está na rua, o trans, o negro que está em vários lugares. Hoje, como as várias distensões aí da pessoa preta, é maravilhoso. E aí, já rende frutos. Outro dia, a Nara, que é uma cantora meio super potente aqui da cidade, ela fez uma live afrofuturista. Então, ela canta de tudo, MPB, e ela fez ela falou, eu tô numa pegada afrofuturista. E é isso, né? Então, para romper, basta o gesto. Eu falo que para romper, basta o querer. E é isso, essas coisas mínimas, né? Eu vou fazer uma estética, eu vou construir. Isso é o novo que se impõe. Né? Nossa, muito legal você ter lembrado do Diego Paulino, e aí eu queria até convidar todo mundo, depois quem tiver interesse, o filme dele, Negrum, e vários outros curtas de diretores e diretoras negras estão no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, tá com acesso liberado no Porta Curtas no site. Então, você pode assistir todos os filmes, tem filmes da Renata Martins, do próprio Diego, né? Esse filme está lá, tem o filme da Ana Flávia Cavalcante. Tem um outro filme que eu super recomendo, do Fábio Rodrigues, que chama Tudo que Apertado Rasga, que é exatamente sobre essa questão da representação do negro. Então, está tudo disponível no Porta Curtas, online, né?
E esse último filme, Tudo que é Apertado Rasga, vai falar dessa coisa da representação. Tem falas incríveis do Grande Otelo, da Zezé Mota, da Ruth de Souza. Então, foi muito legal assim, essa lembrança sua do Diego. Aqui em Goiás, a gente também tem alguns realizadores negros que estão fazendo um trabalho muito bacana. O Rafael Gustavo e a Vanessa Gouveia foram contemplados no edital curta afirmativo, que infelizmente não existe mais, foi descontinuado, né, em 2014. Produziram curtas que foram bastante premiados. E é muito bacana que são egressos do nosso curso, da graduação e da pós. Então, acho que é bacana sempre a gente reconhecer nessas iniciativas, né? Porque é uma área que é uma área coletiva, né? Uma arte coletiva e sempre com muitos desafios, né? Sim. E sobre essa questão da branquitude ou de quem já pertence ao sistema, dialogar com um implante de igualdade, com o cultivo, com o cultivo da igualdade, seja de gênero, seja racial. Eu acho muito bacana essa porta dos curtas, porque quando a gente vê assim grandes atores, sabe, se dispondo a fazer, às vezes sem ganhar nada ou ganhando algo só simbólico, eu acho isso fantástico. Assim, para mim, eu vejo grandes atores fazendo essa parceria, e aí eu falo, esse cara é artista mesmo, né? Porque ele quer privilegiar o novo que está vindo, isso em todas as áreas. É muito bonito de ver. Nossa, você falou isso, eu lembrei do filme do Rafael Gustavo, aqui de Goiás. O Antônio Pitanga fez uma participação e foi muito bacana. Assim, a gente percebeu um filme que tinha um orçamento pequeno, embora tivesse sido contemplado com edital, e aí contar com a presença de quem, né? Antônio Pitanga. E é muito legal essa iniciativa de atores, tanto atores negros, atores brancos, que se engajam, né, na construção desse audiovisual que vai buscando outras imagens, outras narrativas. Muito bom. Depois você coloca aqui, para eu não esquecer, o portal curtas que você falou, indicação. Isso, o Dario já fez isso. O Dario já colocou aqui no chat. Obrigada, Dario. Que maravilha. Que maravilha. Muito obrigada. Mais perguntas? Não? Acho que é isso, então, Ceissa. Eu quero conhecer, você até me deu uma referência de outros trabalhos seus, conhecer mais, bacana saber de alguém que pesquisa voltado para essa questão, né? É muito rico saber, e que venham outras falas suas, em outros moldes. Também agradeço a oportunidade de conhecer, mesmo que seja virtual, né, Sara? Nesse momento, essa possibilidade de diálogo, agradeço, né? O pessoal da revista, ao João, ao Dario, pela organização. Eu fico muito feliz da gente poder estar discutindo isso, e que seja em outros momentos também, que não seja só nesse momento de efervescência, né, da questão, que a gente possa fazer isso parte do nosso cotidiano, né? E eu queria deixar um link, porque o vídeo aqui ficou meio que travando, né? Mas eu gostaria... Oi? Ficou travando muito mesmo. Ficou. Eu queria deixar um link aqui no chat de um vídeo do Canal Preto sobre a mostra Adélia Sampaio, que é uma mostra de filmes organizada pela professora Edileuza Penha de Souza, e assim, é um vídeo de 6 minutos, acho que não vai ser legal a gente assistir, porque vai ficar travando, mas eu recomendo assistirem. Lá tem várias diretoras negras que dá para vocês conhecerem. A partir desse vídeo, tem a fala da Adélia Sampaio, tem a fala da Edileuza, que eu recomendo, que eu acho que é super importante a gente conhecer esse trabalho. Dario, você coloca o link ou eu coloco? Eu coloco, tá aqui. Então, perfeito. Eu queria só fechar, né, com esse link, agradecer, né, agradecer novamente a oportunidade, agradecer a todas as mulheres que me possibilitaram estar aqui, e todas as que me acolheram, que têm me acolhido. Muito obrigada. Agradeço vocês, tá? Não sei se o João quer aparecer, que ele está tentando digitar alguma coisa aqui no chat. Pode ligar a câmera e o microfone, João, se quiser. O João escreveu.
Eu só queria agradecer, assim, em primeiro lugar, essa coisa, né, da verve de vocês. Foi uma coisa contagiante. Fazia tempo que não via pessoas tão articuladas, não é bem o termo, tão gostoso de se ouvir, tão gostoso de se ouvir. Muito obrigado mesmo. Dá vontade de continuar a discussão, mas eu acho que... Dário, o que nós estamos fazendo, então, aqui? Agradecendo, as pessoas que continuam na sala. Estamos agradecendo. A gente pode encerrar a sala na transmissão no Facebook e pode continuar conversando aqui, tranquilamente, na privacidade. Eu quero uma fala de encerramento. Tem que ter um poema, né? Pode ser? Então, eu queria agradecer a Ceissa com esse poema e que seja um chamado, que isso penetre, perface todos vocês que produzem audiovisual, né? Que é o poema de uma preta, Beatriz Nascimento. Ela é nordestina, migrante, vários elementos aí que a gente falou hoje. Nordestina, migrante, professora, historiadora, poeta, ativista, pensadora. Ela militou no movimento negro, e produziu e publicou esse livro, muito assim, sem querer, por um professor dela, que insistiu bastante, que chama Toques Negros, em 2015. E ela fala o seguinte: um retrato, um espelho, um rosto, um outro rosto. Quantas faces de si mesma, em si mesma? Eu acho que é isso, né? O que a gente quer é se ver. A gente quer se ver e se perceber nessa arte que vocês fazem. Que todos os brasileiros possam se sentir aí contemplados com as produções audiovisuais do Brasil. Obrigada. Obrigada, Sara. Obrigado. E só lembrando que a gente já está online com o texto da Ceissa, tá, pessoal? Então, encerrando a live aqui. Queria fazer um convite, Sara, para você pensar. Hoje, eu estou estudando muito, né,